Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 29 de março. Eu continuo meditando com vocês neste texto maravilhoso de Apocalipse, capítulo 7 e verso 10. E clamavam em voz alta, dizendo: a salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono, a salvação pertence ao Cordeiro. Eu continuo lendo também em Romanos capítulo 10, e hoje eu gostaria de ler o capítulo 10, 11 a 13, como diz a Escritura, todo aquele que confia nele jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeu e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar, que seja grego ou judeu. Grego, aqui no texto, são todas aquelas outras pessoas que não eram judias. A igreja de Roma não foi implantada por Paulo. Paulo, quando foi a Roma, ele foi para ficar na prisão. A igreja havia sido implantada possivelmente por judeus que fugiam à perseguição na Palestina. E você percebe que na igreja de Roma havia pessoas de várias nacionalidades diferentes. Roma, na verdade, era a capital do Império Romano, uma vida extremamente cosmopolita, né, como a gente pode imaginar. Se você já foi em Roma, você vai talvez saber disso, ver isso. A Roma de Paulo já é uma Roma cosmopolita. Ele está mostrando aqui que o evangelho é universal. O evangelho não é só para o povo judio, o evangelho é para todos os povos. Como Deus havia falado para Abraão, na tua descendência, ou seja, em Cristo, no Messias, serão benditas todas as famílias da terra, todos os grupos étnicos da terra, incluindo os bascos, aqui na França, onde eu moro. Todos que invocam o nome do Senhor. E este texto que começa aqui no verso 11, todo aquele que confia no Senhor não vai ser confundido, na verdade é uma citação do livro do profeta Isaías, do capítulo 28, verso 16. Por isso diz o soberano, o Senhor: eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular, para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. É o Pedro que vai nos explicar também que esse texto de Isaías fala de Jesus, em 1 Pedro 2,6, pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nele confia jamais será envergonhado. E quando você der uma olhada em 1 Pedro capítulo 2, versos 23 e 24, você vai ver que o Pedro está falando de Cristo Jesus, que é a pedra angular. Quem confia nele não será envergonhado ou não será confundido. O texto de Isaías faz pensar, não será abalado, porque ele está falando aqui de um edifício, de um prédio. A pedra angular no Evangelho não é Pedro, é Jesus. Mesmo que a palavra Pedro queira dizer pedra. Jesus não constrói a sua igreja sobre um homem qualquer, mas sobre aquele que era, que é e que há de vir. Estava comentando com alguns irmãos ontem, num grupo WhatsApp da igreja, que Jesus, no livro de Apocalipse, não vai ser vencedor. Ele é vencedor. Cristo é eternamente vencedor, porque ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ou seja, ontem na eternidade, ele é. Ontem na história da humanidade, ele é. Hoje ele é, amanhã ele é. É por isso que quando Jesus diz, utilizando a fórmula do Antigo Testamento, dizendo eu sou, os judeus pegam em pedras para apedrejá-lo, para matá-lo. Por quê? Os judeus religiosos vão fazer isso. Por quê? Porque eles entenderam muito bem que Jesus estava dizendo que ele era Deus. Jesus, o Todo-Poderoso Senhor, nunca perde. É por isso que quando você coloca a sua confiança nele, você não vai ser abalado. Pode acontecer terremoto, pode vir terremoto, qualquer terremoto, sua fé não será abalada, porque você colocou a sua fé naquele que é, que era e que há de vir. Que Deus te abençoe.